Você sabe como copiar e colar no Windows? Acredito que sim, mas talvez o que você não saiba é que existem diversas formas ou diversos atalhos ou caminhos para fazer isso. E nessa videoaula eu vou mostrar pelo menos 7 formas que você pode usar o copiar e colar de uma forma muito eficaz. Então, fica aqui comigo, meu nome é Luiz Ribeiro, eu sou professor na área de TI e nesse canal eu dou dicas de TI para o dia a dia, para o seu cotidiano. Se você gostar desse vídeo, inscreve-se no canal e deixa um joinha para nos ajudar na divulgação. Beleza, vamos lá. Vou pegar aqui um texto que eu tenho aqui digitado e a gente vai ver primeiro a forma mais básica dela, né, que talvez a que você conheça, usando a tecla Ctrl C para copiar e depois Ctrl V para colar. Então, essa é tranquilo, essa é a mais clássica, é a mais simples, talvez, e que você pode fazer usando apenas ali o teclado. É bom apenas lembrar que quando você copia, né, quando você seleciona e copia, ele gera uma cópia na área de transferência, né? Então ele fica com essa cópia oculta e depois quando você manda colar, inclusive em outro local, ele vai tirar, né, da área de transferência e colar nesse local. Isso funciona para texto, para arquivos, para pastas, enfim, para conteúdos diversos, né? Então esta é a primeira forma da gente usar e aquela forma que normalmente as pessoas já conhecem por padrão. Aqui vale apenas uma observação, que é o seguinte: quando você tem uma forma alternativa também, que é o seguinte, ó, você pode dar o Ctrl X. O Ctrl X ele copia também, só que ele recorta. Ó. Se eu for aqui embaixo e mandar colar, tá lá, ó. Vou fazer até uma alteração nele aqui, para a gente ver que é o mesmo. Ó. Vou dar o Ctrl X, vou colocar ele aqui em cima e vou colar. Então, enquanto o Ctrl C ele apenas cria uma cópia, mas mantém o original, o Ctrl X ele recorta, né? Ele tira a cópia do local, né? Ele tira o conteúdo do local e fica apenas com a cópia que você tirou, né? Um outro detalhe ainda, trabalhando em conjunto com eles, é uma outra tecla bastante importante, que é o Ctrl Z, que é para você desfazer. Ó. Você vai desfazer uma ação que você fez, especialmente quando você está copiando e colando, às vezes acontece, né, de você fazer uma cópia indevida, e aí você pode usar o Ctrl Z para desfazer, caso não seja o adequado. Então esta é a primeira forma que você tem de usar então o Ctrl C e o Ctrl V, o copiar e o colar. A segunda forma eu vou mostrar aqui nesse arquivinho aqui do Word, ó. Eu vou mostrar nesse arquivo aqui do Word, aqui eu tenho um texto, e esse texto, o que acontece? Ó, eu vou copiar, vou dar aqui o Ctrl C, que nós acabamos de fazer, eu tenho aqui uma outra instância do Word aberto, eu vou colar aqui. Dei o Ctrl V. Então observe que ele pegou o mesmo conteúdo do jeito que estava lá, colou aqui literalmente da mesma forma. Só que nesse caso, ele trouxe inclusive a formatação. Então ele copiou o conteúdo e copiou a formatação também. Em alguns casos, às vezes a gente não quer que isso aconteça, né? Às vezes você quer o conteúdo puro para você aplicar a tua formatação e não trazer aquela formatação original. Então, para resolver esse problema, na hora de colar, você pode usar o Ctrl Shift V. Olha só, vou fazer isso. Pressionei Ctrl Shift e vou pressionar a tecla V. Olha lá, ele copiou o mesmo conteúdo, só que agora sem a formatação, ok? Então esta é uma estratégia bem importante quando você quer copiar, mas não quer levar junto a formatação, você quer apenas o conteúdo, tá certo? Então o que muda é que ao invés de você fazer um Ctrl V para colar, você vai fazer Ctrl Shift V, ok? Então esta é a segunda forma, bem interessante aí para muitos contextos, para muita gente que possa ter esse problema. A terceira forma de você copiar, nós vamos vir aqui no gerenciador de arquivos do Windows, e é uma forma bastante simples também. Então imagine que eu queira fazer uma cópia dessa imagem aqui. Então eu posso clicar com o botão direito sobre ela, e ele vai abrir aqui para mim esse menuzinho, né?
E nesse menuzinho aqui, ó, eu vou procurar aqui embaixo, mostrar mais opções, e aqui eu tenho a opção, ó, copiar, ok? Copiei. E se eu clicar com o botão direito aqui, ó, e de novo mostrar mais opções, eu tenho aqui a opção colar. Olha lá, ele também vai funcionar. Então, essa forma é útil. De repente, em situações que por alguma razão você não quer usar o teclado, você pode usar então usando o botão direito do mouse e escolhendo aqui as opções, né, de menu, as opções de menu. Normalmente, eles vão estar aqui mostrar mais opções, e aí você vai ter tanto o copiar quanto o colar, inclusive o recortar aqui também, que equivale ao Ctrl X que nós fizemos lá, tá? Então é a mesma opção. Pessoas que às vezes têm, às vezes um pouco mais de dificuldade de usar o teclado e preferem utilizar o mouse, então tudo bem, é uma alternativa também. Vai fazer a mesma coisa, mas é uma alternativa diferente. A próxima forma que você tem de usar o copiar e colar é aqui mesmo. Eu tenho aqui, por exemplo, vou pegar essa outra imagem agora, ok? E aqui, ó, quando eu seleciono a imagem, ou um arquivo, ou uma pasta, qualquer que seja o conteúdo, mas geralmente aqui no gerenciador de arquivos, né, ele vai habilitar aqui em cima alguns botões. Ó. Se você passar o mouse aqui, você vai ver que esse botão aqui é um botão de copiar. Né? Então eu vou clicar nele, ele copiou, e aí, ó, aqui do lado dele, ele já está ativo um botãozinho de colar. Ó. Se eu clicar aqui, olha lá, também fez a cópia. Então, este também é um caminho possível de você fazer aqui via teclado, talvez até mais fácil de você clicar com o botão direito, né, que é usando diretamente aqui na barrinha. Tá? Essa opção, inclusive, ela também está disponível, ó, quando você clica com o botão direito, eu falei de você vir no menu, mas se você olhar aqui em cima, ela também está aqui, ó, é a mesma opção. Ó, o copiar, né? E aí eu clico com o botão direito, e aí aqui embaixo, ó, olha o que aparece aqui, o colar. Tá vendo? Já gerou mais uma cópia. É a mesma opção, na verdade, aqui da barra, mas que também está disponível nessa opçãozinha aqui usando o menu. Então, talvez para muita gente aí, ela pode ser aí uma alternativa também interessante, né? Utilizando aí o teclado. Lembrando que isso aqui é válido para o gerenciador de arquivos, né? Enquanto que a tecla de atalho ela tem uma aplicação ali um pouco mais ampla, já que ela pode ser usada em outros aplicativos também. A outra opção que eu vou mostrar aqui para vocês é o seguinte, eu vou voltar aqui no meu bloco de notas, vou jogar aqui embaixo, ok? E aí é o seguinte, você pode recuperar uma cópia que está na área de transferência. Lembra que eu falei quando você dá um copiar, né, ele copia para a área de transferência, que nada mais é do que um recurso do Windows para jogar esse conteúdo em memória, né, e ficar lá em memória aguardando até você colar. Imagine que você queira recuperar. Quando você cola, ele pega sempre o último que foi copiado. Tá? Então, essa área de transferência ela funciona como uma fila. Né? Você vai copiar alguma coisa, ela joga na última posição. Se você mandar colar, ele vai colar sempre aquela última posição. Mas pode ser que você queira pegar uma posição anterior, ou seja, você queira pegar alguma coisa que você copiou que esteja no histórico dessa área de transferência. Então você pode fazer isso utilizando as teclas Windows e V. Tecla Windows aí no seu teclado, ela está aqui na parte inferior do teclado, ali ao lado do Alt, do Ctrl ali, é o símbolo da bandeirinha do Windows, né? Então você vai pressionar essa tecla mais a letra V. Olha só o que ele vai fazer, ele vai abrir aqui para você, ó, um histórico, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui um histórico, ó, das coisas que eu copiei recentemente. Então, por exemplo, eu poderia pegar esse texto aqui, ó, eu quero colar esse texto. Então, quando eu clicar aqui, olha lá, ele já cola para mim, né, como se ele tivesse sido o último da fila, mas ele não era, ele estava lá atrás. Né? Então, você pode gerenciar esse histórico, né? Vou voltar lá com o Windows V. Então, você vê aqui que você tem os históricos recentes, certo? Você pode limpar tudo, né, para que não fique aqui nada acumulando aqui, mas pode ser útil aí de repente para você recuperar aí algum conteúdo que você copiou recentemente, mas que não seja o último que esteja aí
na fila da área de transferência, tá? Isso vale para link, isso vale para texto, para imagem, enfim, para uma série de coisas. Então é bastante útil esse recurso também. A outra opção, ainda falando de arquivos, eu vou voltar aqui. A outra opção, ainda falando de arquivos, é que você pode usar a tecla Ctrl. Ó. Vou pegar essa imagem aqui, ó, vou pressionar a tecla Ctrl e vou clicar com o mouse e arrastar. Olha só, quando eu faço isso, ele também gera uma cópia, certo? Vou fazer o mesmo aqui com a planilha. Pressionei o Ctrl, cliquei com o mouse, arrastei e soltei os dois. Pronto, tá lá. Ele fez também uma cópia da mesma forma. É uma maneira rápida também de você fazer isso via a combinação de teclado e mouse, né? E você consegue aí produzir um efeito bem rápido também. Para quem está aí no dia a dia trabalhando com teclado e o mouse, pode ser uma boa alternativa também. Para finalizar, a nossa sétima dica aqui de como utilizar o copiar e colar é através ainda da área de transferência, mas é quando você usa o famoso ou a famosa tecla Print Screen. Então, aí no seu teclado, na parte superior, geralmente na última carreira de teclas, lá do lado direito, você vai ter uma tecla Print Screen, né? Ou, se você estiver usando um notebook, pode ser que ela esteja abreviado, né, como PRTSC, né, que é a mesma coisa. Então, quando eu pressiono essa tecla, olha só, ele abre aqui as opções, no meu caso aqui ele abriu a opção de captura, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar esse espaço, e ele faz aqui uma cópia, ó. Tá vendo? Ele mostrou aqui, ó. Ele fez aqui uma cópia. Né? Inclusive, se eu colocar aqui o Windows V, olha só, lembra da opção que nós acabamos de ver? Ó, ele já está lá no histórico, ó. Ele é o último, ó. Ele é o último. Então, eu vou abrir aqui um programa de imagens. Vou abrir aqui um programa de imagens que eu tenho aqui. E vou mostrar, já que ele é o último lá da fila, ó, eu posso vir aqui então agora e colar, ó, tá certo? Então ele funciona dessa forma, né, utilizando a tecla Print Screen. Ela é uma espécie de um Ctrl C, só que ao invés de copiar um arquivo, copiar um texto, ela vai copiar uma área da tela que você vai delimitar ali com a ferramenta de captura, tá certo? Então isso facilita bastante aí o seu trabalho. Agora, um outro detalhe importante, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar vou minimizar aqui essa tela do Windows, e aí eu vou pressionar a tecla Alt e depois a tecla Print Screen, certo? Fiz isso. E aqui eu vou mostrar para você o seguinte, ó, quando eu colar aqui, olha só, ele pegou a janela inteira do Windows. Então, se você pressionar apenas Print Screen, a partir no Windows 11, que é o que eu estou usando, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a ferramenta de captura para você delimitar aqui um espaço que você quer. Mas, se você usar o Alt Print Screen, ele vai pegar toda a janela, tá? Nesse caso aqui, ele pegaria a tela inteira, porque a janela está maximizada. Mas se ela estiver assim, ó, numa situação como essa, eu vou minimizar ela aqui, eu vou deixar ela menorzinha, ó. E aí eu vou dar um Alt Print Screen, ok? Ela tem que estar habilitada aqui, peraí, Alt Print Screen. E aí eu venho aqui, né, quando eu criar aqui olha lá, ele vai colar exatamente a tela que eu copiei, tá certo? Então esta é uma opção também bastante interessante aí da gente usar as opções de cópia, né, utilizando o print screen, quer seja por um espaço delimitado na tela ou pela tela inteira. Ok? Então essas são aí várias formas, né, de você trabalhar com o Ctrl C, com o Ctrl V, com copiar e colar, já que isso é uma prática muito comum no Windows, é muito necessária, a gente está lidando com conteúdo o tempo todo e isso ajuda muito na nossa produtividade.
Então, se você gostou, se você ficou até aqui, eu peço para você se inscrever no canal, para você deixar aí o seu joinha, deixar aí um comentário que você achou desse conteúdo e seguir outros vídeos que nós estamos fazendo aqui. E agradeço muito por ter ficado até aqui. Muito obrigado.